Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de compartilharmos um pouco da sua palavra com cada um de vocês e agradecemos a vida de cada um que nos ouve e vê neste momento. Vamos orar para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sido benigno, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem nos sustentado com mão poderosa. E nós te pedimos, ó Pai, que a transmissão da Tua palavra possa alcançar corações e que ela possa germinar, crescer e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Gostaria de ler alguns textos bem conhecidos da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e Romanos 12, os versículos 1 e 2. Em Mateus 16, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Timóteo 3,15, a palavra nos diz: Para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No capítulo 12 de Romanos, os versículos 1 e 2, a palavra nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tenhais os moldes deste mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: como ser igreja em uma sociedade líquida. Como ser igreja em uma sociedade líquida? Para tentar responder de uma forma simples essa questão, gostaria de apresentar algumas características essenciais da Igreja de Cristo e também algumas características da sociedade na qual estamos inseridos. Diversos textos da palavra de Deus nos apresentam características da igreja que pertence a Cristo, da igreja verdadeira. Dentre muitas características, nós podemos observar nesse texto de Mateus algumas. Jesus Cristo falando com seus discípulos, ele, principalmente com Pedro, ele diz: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus Cristo, então a igreja está fundamentada aí numa base sólida que é o próprio Cristo. A igreja de Cristo é uma resistência inabalável. A igreja de Cristo tem uma liderança incontestável, porque é o próprio Cristo. E a igreja de Cristo possui valores que estão fundamentados na pessoa de Jesus Cristo, como amor, verdade, misericórdia, bondade, perdão, justiça, paz, entre outros. O meio social em que estamos também tem as suas características e, de alguma forma, nós somos confrontados diariamente com essas características. Nós podemos destacar a volatilidade. O que é ser volátil? É tomar a forma de qualquer meio em que se esteja. A desorganização das esferas sociais, a família, grupos de trabalho, grupos profissionais. O desprezo pelos valores morais como amor, verdade, respeito, ética, humildade. A degradação de princípios fundamentais como a família, liberdade, justiça, solidariedade, união. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman,
que é o criador do conceito da modernidade líquida, em uma de suas teorias, diz que graças a um ritmo incessante das transformações, a sociedade atual vive com angústias e incertezas. Sociedade esta pautada pelo individualismo e pelo consumo, resultante das transformações sociais e econômicas do capitalismo globalizado. Portanto, para Bauman, a modernidade líquida ela é fluida, ela está em constante movimento e é imprevisível. Bauman utiliza a metáfora da liquidez para fazer um contraponto com os tempos de certeza que seriam identificados aí pelo estado sólido. Nas sociedades sólidas, as instituições eram firmes, existiam a segurança no trabalho e um salário que permitia ao indivíduo viver com dignidade. Com isto, se construiu um sistema baseado na racionalidade, onde era importante que o indivíduo se adequasse à sociedade onde ele estava inserido. A religião e o nacionalismo davam um sentido para a comunidade e um sentimento de pertencismo. Assim, o ser humano construía sua identidade a partir dessas referências. Há, no entanto, uma mudança a partir dos anos 60 e 70 do século passado, quando se começam a enfraquecer as instituições que forneciam as claves para o indivíduo construir sua identidade, como as crenças religiosas, a família e a escola. Devido à concorrência dos mercados e ao aumento da competitividade, o indivíduo deixa de ter certezas. Desta maneira, todas aquelas verdades que a sociedade tinha como imutáveis são questionadas. Por isso, na modernidade líquida, esses conceitos estão em permanente adaptação, pois se adaptam ao meio em que são inseridos. Sem referências externas e numa sociedade onde tudo é permitido, ao menos em teoria, os indivíduos têm que construir sua identidade a partir da experiência pessoal. Isso gera a angústia, o desconforto, que já eram preconizados por Jean-Paul Sartre, mas também gera uma sensação de liberdade, onde o indivíduo tem a responsabilidade total dos seus atos. Os aspectos de uma sociedade líquida sempre estiveram presentes em todos os tempos e em todos os lugares. O que ocorre na sociedade moderna é uma batalha incessante de suplantação de princípios e valores vigentes, principalmente quando estes estão relacionados com a ética cristã. Os chamados especialistas têm introduzido ensinos massivos de formação social com o objetivo de descaracterizar quaisquer valores ou princípios existentes para a implantação de uma sociedade dita moderna, que seja desconectada do que chamam de ranços ideológicos que não combinam com o desenvolvimento que eles pretendem. Bauman argumenta que os indivíduos na sociedade líquida tendem a considerar que a atitude mais racional é a de não se comprometer com o que quer que seja. Assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparecem, este indivíduo se engaja sem maiores dramas. O mais importante na sociedade contemporânea são valores materiais que podem ser usados para a satisfação dos desejos da alma, muitas vezes sem considerar a possibilidade de causar prejuízos de qualquer natureza ao outro. Tudo isso, às vezes, garantido por leis. Como exemplo, podemos citar os direitos de algumas ditas minorias que são consideradas excluídas ou classes especiais que, não muito raro, passam a ter direitos mais que os outros. Jesus Cristo, quando fala
sobre aquele homem que plantou um grande campo e recolheu muito e mandou derribar os seus celeiros para armazenar os seus bens, já fala desse desejo do homem aí de dar um conforto, uma satisfação aos desejos da sua alma. Há um pensamento muito interessante que pode definir a sociedade contemporânea. Tenho visto essa frase muitas vezes escritas e pensando sobre essa frase, nós podemos, de certa forma, concordar com ela. A frase nos diz o seguinte: as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram feitas para serem amadas. Mas o que temos visto é que ocorre o inverso: coisas são amadas e pessoas são usadas. Essa é uma característica muito forte dessa sociedade líquida. Então, como eu posso ser igreja em tal situação? Como ser igreja? Nesse contexto, podemos observar que a igreja tem, muitas vezes, funcionado como esponja, não tem funcionado como um filtro. A igreja muitas vezes está em total desarmonia com a palavra de Deus, porque como esponja tem absorvido muitos ensinamentos, como sendo verdadeiros, tem absorvido um outro evangelho. E a palavra nos adverte que nós devemos provar e reter aquilo que é bom. Tem se comportado de maneira extrema. Temos muitos cristãos vivendo os extremos que não estão de acordo com o evangelho de Cristo. Temos aí os extremos do determinismo e do fatalismo, muitos determinando o fim de problemas sobre a vida terrena, enquanto outros anunciam o juízo divino sobre a humanidade a cada crise que aparece. Quando João Batista manda seus discípulos a Jesus para lhe perguntarem se ele era o verdadeiro Messias, Jesus manda a seguinte mensagem para João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. João entendeu claramente que a graça divina estava presente na pessoa de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho da libertação dos cativos, o evangelho que nos é dado de forma graciosa. Porém, o próprio Jesus Cristo nos adverte que quem quiser segui-lo deve levar a sua própria cruz, ou seja, não estaremos isentos de dificuldades. E ainda nos diz que no mundo teremos aflições, mas que não devemos perder o ânimo, pois ele já venceu o mundo. Precisamos continuar firmes nesse evangelho da graça, com os olhos fixos no alvo que é Jesus, a fim de alcançarmos o objetivo proposto, que é a redenção divina através do precioso sangue de Cristo. O que se tem visto em grande escala é um cristianismo nominal, modelado dentro da perspectiva humana, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento social e assim atender aos desejos de seus adeptos. Comportamento contrário ao que ensina a palavra de Deus, de não nos conformarmos com este mundo, como nos diz o apóstolo Paulo, aí na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Ao tomar a forma do mundo, nós negamos o senhorio de Cristo. Quando Jesus Cristo está orando antes da sua ascensão pelos seus discípulos, no capítulo 17 de João, ele nos diz nos versículos 15, 16 e 17: não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque do mundo não são, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para sermos igreja,
neste mundo, nesta sociedade líquida, nessa sociedade volátil, precisamos estar buscando constantemente a santificação através da palavra de Deus. Para encerrar, gostaríamos de pensar com os irmãos sobre o pensamento do teólogo reformador John Owen, que nos apresenta uma visão consciente de que é viver essa santificação, do que é viver pela graça. Ele nos diz: a graça não anula a nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Ela não nos isenta de deveres, mas nos equipa para o cumprimento deles. Logo, o viver pela graça implica em seguirmos a Jesus, conscientes de que haverão incontáveis adversidades, porém o Mestre estará presente para nos socorrer em cada uma delas, porque Ele é Deus de perto e não de longe, e nos conduzirá para o seu reino eterno, se vivermos na sua graça de forma santa. Amém. Vamos acompanhar a irmã Silvia Ferreira em oração. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Deus, pelo dom da vida, pela salvação que temos em Ti, ó Deus. Te agradecemos por este momento, ó Deus, pelas vidas que se encontram presentes, ó Deus. Te agradecemos pela palavra falada, ó Deus, que ela possa ir de encontro a cada coração, Pai. Que todos aqueles que tiverem acesso a ela, ó Deus, possam, Deus, sentir o Teu agir em suas vidas, ó Pai. Que vidas possam ser transformadas e restauradas através desta palavra, ó Deus. Obrigada pela Tua salvação, ó Deus, mais uma vez, por ter colocado o Teu Filho amado Jesus naquela cruz, ó Deus, para morrer no nosso lugar. Nós te somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, ó Deus, pela saúde, por guardar sempre as nossas vidas, ó Deus. Nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agradecemos cada irmão, agradecemos cada amigo que dispensou um pouco do seu tempo para ouvir esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida.